A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, para todos os amigos, as famílias do Brasil. Que Deus proteja o nosso país. Nós hoje vamos para mais um estudo bíblico, iniciando em Isaías 55, versículo 1. Vamos fazer a leitura. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse versículo é um chamamento de Deus a todo o povo para procurar a salvação. Sede representa alguma necessidade, esperança vazia, deserto espiritual, insegurança, ou alguma coisa que não vai bem. Então Deus chama esta pessoa, vinde às águas, ou seja, banhar-se para purificação e perdão dos seus pecados e encontrar alívio espiritual. É isso que Deus tem para nós, tem para toda a criatura, para todos que vivem, todos os viventes. Deus tem uma promessa de salvação, mas é preciso que a pessoa reflita, pense em Deus, e aí procure o Senhor através da sua palavra, que aqui você encontra Deus por meio do seu Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E quando diz, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, ou seja, a pessoa que não tem condição de livrar-se, de resolver os seus problemas, torna-se incapaz de resolver situações que parecem impossíveis. Deus é o Senhor do impossível. Portanto, ele diz, vinde, comprai e comei. Comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Ou seja, por quê? Porque o preço já foi pago. Deus está falando aqui da vida espiritual, da vida eterna para a pessoa que resolve a crer na sua palavra. Então Deus está falando de uma vida futura, se bem que quando Deus gerou o homem, Deus cuidou de mantê-lo e orientá-lo, mas o homem deu as costas para o Senhor, desviando-se dele, e Deus volta a chamá-lo, convidá-lo à salvação. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, foi por ele que o Senhor Deus fez a nova aliança para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus 11, 28, versículo 28 a 30 está escrito assim: assim diz o Senhor Jesus naquela época que esteve nesta terra, falando aos judeus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra foi para os judeus, mas também para os nossos tempos, porque esta palavra refere-se a uma palavra de salvação, salvação e vida eterna para todo aquele que crê no Senhor. Quando ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, em seguida ele falou, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jugo é um pesado arreio, ou uma canga de madeira que se coloca sobre um boi ou dois bois empareados, atrelado ao equipamento para puxar algo, seja um arado, seja uma pedra, ou uma outra coisa pesada. Então esse é o jugo. Aquele animal se submete, sob orientação das pessoas, a conduzir um peso pesado através de um instrumento chamado canga, que é atrelado a um equipamento para puxar esse objeto pesado. Mas jugo aqui pode ser jugo de pecados. Jesus não se referia a jugo colocado sobre bois, o Senhor se referia a jugo de pecado, depressão, opressão, necessidades espirituais, perseguição no mercado de trabalho,
ou nos relacionamentos, ou seja, tudo que está oprimindo, que está deixando a pessoa calada e deprimida ou insegura, o Senhor se referiu a jugo, esse peso que é colocado sobre as pessoas. Sabemos que tem famílias que têm uma vida equilibrada, não tem muito problema, tem uma posição financeira razoável ou muito bem de vida, que dá para sustentar a sua família, mas tem um jugo deste mundo que é colocado sobre ele, cauterizando a sua audição para não ouvir a Deus. Também isso é um jugo que é muito pesado para o homem, porque ele pode desviar-se eternamente de Deus porque não dá-lhe a atenção. Então esse é o jugo, não é uma coisa pesada, mas o jugo de Jesus é diferente. Jesus, ele oferece o que? Amor, oferece segurança, oferece esperança. Esse é o jugo do Senhor, que é um jugo suave, leve, maneiro, que produz vida eterna. Ou seja, a pessoa encontra alguém em quem confiar. Quem é? Jesus. Daí a mente da pessoa passa a funcionar de forma otimizada e atinge um percurso diferente, porque a pessoa passa a se sentir gente, valorizada, ou seja, os valores são devolvidos à pessoa. Muitas vezes, neste mundo, por pressão, ou talvez por questionamentos, ou talvez por comentários, as pessoas vão sugando os nossos valores, vão sugando, porque quando nós ficamos fracos, a pessoa se fortalece porque nós estamos fracos, aí fica fácil dele se destacar. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que nos devolve os nossos valores, então nós nos sentimos gente para nos posicionarmos, para nos relacionarmos bem com as pessoas, para trazer produtividade nas coisas terrenas e também no mundo espiritual. Nós assumimos o nosso lugar quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando nós viemos às águas, que nos banhamos, nos limpamos dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo nos reconhece como filho, e daí estão devolvidos os nossos valores que foram retirados por este mundo, por essa cultura que tanto oprime as pessoas. Jesus é a pessoa que tem o poder e a quem nós podemos clamar e apresentar ao Senhor os nossos problemas, somente a Ele. Nós chegamos no nosso quarto, nós chegamos na nossa sala, ou mesmo no nosso trabalho, quando estamos dirigindo, nós falamos com Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar. É isso, é você estar em constante sintonia com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, refletindo sobre essa palavra. Essa é a oração permanente que o crente faz com Deus, porque ele busca o alimento espiritual através da referência bíblica e a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, o Senhor diz: vinde às águas para limpar-se dos seus pecados, para purificar-se. Você que tem sede, que tem necessidade, que não conhece o Senhor Jesus Cristo, vinde às águas, porque o Senhor quer te abençoar. Vamos ver aqui o versículo 30. O Jesus fala assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é leve o fardo de Jesus? É conforme eu disse, o Senhor oferece amor, oferece segurança, oferece esperança, oferece confiança, porque nós temos relacionamento com quem é perfeito no amor, com quem tem os cuidados conosco e sabe que Ele é Deus, que nós sabemos que Ele não falha, Ele é justo, perfeito nas suas ações, e tudo que Ele fez é bom, e nisto nós podemos confiar. Esse é o jugo de Jesus para nós: amor, esperança, confiança, paz. Então o jugo dele é suave. Mas como nós trocamos esse jugo que é pesado, que pode ser uma arreia ou uma canga, nós podemos trocar pelo amor de Jesus. Mesmo que nós enfrentemos as nossas dificuldades nesta terra, nos nossos trabalhos, no nosso relacionamento, mas nós temos uma referência, nós temos para quem olhar e falamos com Ele, e o Senhor logo muda as nossas ações, as nossas atitudes, muda os nossos pensamentos, e nós passamos a andar com confiança no Senhor, e aí nós seremos vencedores em todas as questões e em todas as batalhas. Portanto, vinde às águas, você que quer receber o jugo de Jesus, que é o jugo do amor, que é suave,
e não tem sobrecarga para nós. Ele é a fonte de águas vivas. Maravilha! Ele alivia o estado das nossas almas. Está em João 5, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. Eu vou fazer uma leitura e breves comentários, mas não saia daí, porque é importante você buscar o alimento espiritual. O alimento espiritual nós buscamos nesta palavra e na oração, e também nos relacionamentos, quando nós falamos das coisas do Senhor. Nós somos alimentados, é o nosso alimento espiritual, para que nós possamos estar cheios do Espírito de Deus, para anunciar as palavras de boas novas para as pessoas, para que eles vejam as águas, para que recebam a purificação e perdão dos seus pecados. João capítulo 5, versículo 1. Preste atenção a isto. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Grave que Jesus estava fora de Jerusalém e foi para lá. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado de hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Veja que aqui também fala sobre águas, né? Eles estavam esperando o movimento das águas para entrar lá dentro. Como diz lá no Nordeste, eles queriam tibungar nas águas, né? Então queria tomar um banho com aquelas águas, e veja o que as águas faziam. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, ao mergulhar naquela água, naquele tanque, se ele tivesse com um problema de paralisia, outra coisa, ali aquela pessoa seria curada. É como vir a Jesus, portanto, vir às águas, porque vindo a Jesus será curado de problema, depressão, porque o Jesus vai alimentando as pessoas, e as pessoas vão subsistindo na presença dele e glorificando o nome dele. E Jesus vai modificando a nossa forma de pensar, porque nós passamos a pensar no que é ótimo, pensar no que é bom, pensar nele e pensar na esperança. Portanto, mesmo tendo um problema, a esperança de superação. Então vamos ver aqui o versículo 5. E estava ali um homem que tinha 38 anos, se achava enfermo. Estava um homem ali que estava enfermo, entre eles. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Veja que Jesus saiu de onde estava, foi a Jerusalém, e já sabia que aquele homem estava lá, entre outros. Mas Jesus apresentou-se para aquele homem, e ele não sabia que era Jesus. E Jesus disse: queres ficar são? Então Jesus chegou até aquele homem. Então Jesus chega até a você, Jesus chega às pessoas que estão mais distantes, e eu entendo que Jesus chega através do Espírito Santo e se apresenta para a pessoa para trazê-lo às águas, para que a pessoa seja curada daquele mal e livre de uma perdição eterna, para caminhar para a vida eterna, a morar com Jesus e o nosso Deus. Maravilha, né? Nós estudamos na semana passada que lá na eternidade com Deus, a cidade é de ouro puro, não é? A praça também de ouro puro. E os muros revestidos ou adornados com pedras preciosas, e as portas são de pérolas. Essa é a sua cidade que você vai conquistar. E quanto é que paga? Não paga nada, já está pago. Não precisa vir de comprar sem dinheiro, sem preço, porque já foi pago na cruz do Calvário. Portanto, para nós está fácil, né? Então vamos perseverar e adorar o nosso Deus, anunciar as boas novas de salvação do Senhor, porque nós vamos herdar esta cidade. Essa cidade é nossa, é do povo de Deus, e lá habitaremos, e o Senhor é a nossa lâmpada, a nossa iluminação, é o próprio Senhor Jesus. Sabe o que foi que o enfermo disse? Ele respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim.
Aquele homem estava falando de coisas físicas, de deslocamento, de incapacidade. Ele não estava entendendo o que Jesus falou. E Jesus disse para esse homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus estava falando de milagre. Então existe milagre na terra, existe milagre no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Deus do livramento. Por isso que Ele convida: vinde às águas, você que tem sede, vinde às águas, mas venha mesmo, não hesite, não fique atrelado nas coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são transitórias. Para nós pode passar 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, a pessoa vai vivendo ali, já vai pendendo para não suportar mais, né, o peso do seu corpo, mas de qualquer forma passa, as gerações passam, mas a vida eterna com Deus é para sempre. Então vamos estar atentos. E Jesus faz milagre nesta terra. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas receberam o livramento de Deus e não sabem? Jesus esteve com aquele homem, apresentou-se para ele e ele nem sabia. Jesus disse: toma a sua cama e ande. E ele saiu andando. E ele recebeu a cura do Senhor. E quantas vezes o Senhor nos livra da morte que vinha nos ceifar antes do tempo. O Senhor nos deu o livramento e nós não sabemos. Livramento no dia a dia, nos movimentos de saúde, etc. Quantas vezes Deus nos deu livramento e nós não temos notícia disso? E Ele não precisa nos notificar, porque Ele é bom, é Deus, Ele sabe o que está fazendo e faz com alegria e com prazer, não é? Então logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Grave, que aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Só porque ele ia levando a cama, possivelmente nas costas. Você tem que deixar a cama aqui porque hoje é sábado. Ou seja, não podia carregar a cama, mas podia pecar. Pior, né? Então você veja o que é o peso de uma cultura. O peso de uma cultura pode ser considerado um jugo sobre os ombros das pessoas, a obedecer uma coisa que é pesado, que é difícil de suportar ou de carregar. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar, nos trazer alívio. É diferente, Jesus Cristo é diferente. Então ele falou: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ali Jesus Cristo estava falando. Quando questionaram Jesus Cristo sobre fazer milagre no sábado, fazer operações no sábado, Jesus Cristo disse: eu sou o Senhor do sábado. E as pessoas não sabiam que Ele era Deus, mas o Deus era o Senhor do sábado. Estou me referindo a 2000 anos atrás. E o Senhor fazia as operações dele, porque Deus estava alterando aquela cultura. Deus estava trazendo uma nova aliança por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, cultura, nós temos que prestar atenção, porque tem coisas que travam a nossa mente, a nossa memória, porque são costumes. Nós devemos repensar, liberar nossa visão para enxergar mais longe, perceber as coisas que são boas e pedir a Deus o discernimento espiritual. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver muita multidão. Jesus Cristo não gostava de fazer o milagre e ficar se expondo, mostrando que fez o milagre. Ele não gostava, ele afastou-se dali. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então, quando a pessoa vem a Cristo, que purifica-se do sangue do Cordeiro, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, purifica nas águas, porque o Senhor é a fonte de água viva, purifica no Senhor Jesus Cristo, a pessoa deve estar atento para não pecar mais. Não pecar mais, para que não suceda que coisas piores venham ao encontro da pessoa.
Nós precisamos conquistar os céus com força, com determinação, com convicção, porque o lugar tem valor, o lugar é precioso. E nós precisamos alcançar essa preciosidade que Deus tem para nós. Nós não podemos relaxar e retornar à vida anterior, sabendo que mais adiante nós não vamos, ou seja, a pessoa não vai morar nesta cidade brilhante que Deus preparou para o seu povo. A pessoa morará em um lugar que ninguém quer morar. Então é preciso que haja vontade, determinação, segurança, obediência ao Senhor. E assim no versículo 15, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Eu imagino a revolução que deu na mente dos judeus naquela época, porque eles não estavam acostumados com milagres. Era um povo que estava debaixo do jugo do Império Romano, uma sociedade pagã, e os judeus estavam confusos, à exceção dos 12 discípulos, mas outras pessoas que foram se multiplicando e seguindo a Jesus até o tempo de hoje, quando bilhões e bilhões de pessoas são cristãos. Nós temos no mundo mais de 7 bilhões, então quantos bilhões de pessoas são cristãs nesta terra, que conhece a palavra do Senhor ou que conhece ali meio que pelas metades, que não buscam compreender esta palavra, nem têm leituras contínuas, eles andam afastados do Senhor porque não receberam ainda o alimento espiritual adequado. Então, aqueles judeus, eles estranharam porque não estavam acostumados, mas Jesus estava fazendo aí a transição da lei da antiga aliança, que era a lei, para a nova aliança. E a nova aliança veio se concretizar com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o qual tornou-se sacerdote, nosso sumo sacerdote, sacerdote maior, que conduziu a Deus o seu sacrifício. Deus deu as pessoas, todas as pessoas do universo ao Senhor, para que o Senhor chame para a salvação eterna, usando a igreja, os pregadores, os anunciadores da palavra, as pessoas que ensinam, para que as pessoas se cheguem a Jesus. E Jesus há de anotar o nome de cada um destes no livro da vida eterna, aqueles que herdarão as mansões celestiais. E aquele que não foi encontrado neste livro, meu irmão, eu não desejo para ninguém, porque a punição é severa. Por mais que fale dessa palavra, os ouvidos estão cauterizados, não tem alcance, mas Deus já avisou que esta palavra não volta vazia. Nós anunciamos e é registrada na memória da pessoa. Uma hora ou outra ele pensa e vai florescendo, e o Espírito Santo vai ajudando a pessoa a chegar-se ao ponto de adorar ao nosso Deus. E fiquem com Deus.